Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Nossos Amigos. Eu sou Francine Costa, sou coach, treinadora e terapeuta e sou apaixonada pelo universo da mente humana, especialmente quando se fala de crenças. E hoje a gente tá aqui reunido com um time super bacana, um super time pra gente falar de um tema, gente. De um tema que é presença confirmadíssima em todos os processos de desenvolvimento humano. Processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e também inteligência emocional. E como não falar também de liderança? Eu tô falando, gente, de limites, limitações. Sabe aquela sensação de você dar um passo para frente e dois para trás? Aquele sentimento de estar lutando contra o adversário errado? Ou então aquele corre que você não chega a um lugar específico ou aquele lugar tão desejado? Pois é, hoje então a gente vai falar aqui com esse time maravilhoso sobre limites, como reconhecê-los e como aprender a lidar com eles, como aprender a transformá-los ou a enfrentá-los da forma como você preferir. Bom, pra gente começar, né, meninas? Então, vamos nos colocar todos na mesma página, né? E vamos descobrir aí, vamos conversar da onde surgem esses limites, o que de fato são esses limites e da onde eles surgem ou como nós os criamos. Jana, conta pra gente da onde que vêm esses limites e o que eles são, o que eles significam, como eles estão representados no nosso dia a dia. Olá, é uma honra, uma gratidão estar aqui participando desse time maravilhoso de mulheres. Eu sou a Janaína Renz, trabalho com desenvolvimento humano e corporativo e as minhas especialidades são o Enneagrama e a inteligência emocional. E eu vou responder a tua pergunta, Fran, com o olhar do Enneagrama. A criança que nós fomos fala do adulto que nós somos. E a nossa busca normalmente está muito focado em ser amado, em ser admirado, em pertencer, em ter valia, de que o que você faça tenha significado. Quando você fica nesses 4 pilares, buscando amor, buscando admiração, buscando pertencer a um grupo ou querendo, né, ter significado, de alguma forma ser validado, você impõe muitos limites. Você deixa de olhar para o lado, ver outras oportunidades, você fica extremamente focado, criando estratégia só para aquilo. E aí você perde a chance de viver o que está sendo proporcionado naquele momento. Por exemplo, às vezes numa oportunidade de trabalho, né? Tá aparecendo aí uma nova chance, uma oportunidade de uma transição de carreira, mas você tá ali, na sua lealdade de pertencimento a um grupo familiar, né? Que a Margarete vai falar lindamente disso. E aí você perde literalmente a chance de olhar para a tua essência, porque realmente é verdadeiro para você e fica se pondo essas grades, esses limites que estão aqui. Ficções mentais. Com certeza, vindos da infância, das feridas da infância. Faz sentido, né, Margarete? Sim, quando se fala em pertencimento é o meu campo, né? Eu sou Margarete Dias Lopes, terapeuta sistêmica e facilitadora em constelações familiares. E o grande desafio, ao meu ver, o grande desafio como humanidade, como ser humano nosso, é estar entre a liberdade e a necessidade de pertencimento. Essa é uma luta constante, a gente está sempre nesse processo da busca pela liberdade, mas a gente está vinculado profundamente à necessidade de pertencimento. O que significa isso? Né? A gente nasce em um grupo. Como mamíferos, nós necessitamos de um grupo para sobrevivermos. Então a nossa vida depende desse grupo. Nós nascemos ali e a gente tem uma necessidade profunda de pertencimento pela nossa sobrevivência, porque senão a nossa sobrevivência está posta em xeque, né? E quando eu estou com risco de sobrevivência, eu paraliso, eu coloco limites, eu não vou até ali.
Então, na nossa infância, sim, como crianças, a gente desenvolveu isso na nossa família. A gente faz um movimento e alguém poda, né? A gente tenta se rebelar e alguém diz que não, alguém fala que é errado, e a gente vai criando formas de se adaptar àquele grupo para que a gente sobreviva. Isso é instintivo, é mais profundo, tá lá no nosso inconsciente, mais profundo mesmo, né? E a gente vem nesse processo. Só que chega o momento do adulto em que a gente não precisa mais pertencer, literalmente, para sobreviver. A gente já não precisa mais de família, né? A gente não precisa mais de sistema familiar para que a gente sobreviva, mas a gente está com essa memória lá, bem profunda, de que a gente necessita desse pertencimento. Aí mesmo que eu queira fazer algo totalmente diferente, eu não dou conta. Porque isso tá lá na minha matriz. Tá lá preso, escondidinho lá embaixo. E às vezes está preso na minha matriz transgeracional, né? Muitas vezes está além dos meus pais. Eu herdo a matriz que veio dos meus pais herdam a matriz que veio dos meus avós, os meus avós herdam a matriz que veio dos meus bisavós, e assim por diante. Então, quando começou essa matriz de eu paralisar, sei lá, vamos supor, né, uma historinha, que eu paraliso em frente a uma câmera, né? Eu tenho medo disso, de câmera, eu não consigo me expressar. Da onde vem isso? Se eu for fazer uma investigação bem profunda, pode ser que eu chegue lá na minha tataravó índia, que achava que uma câmera roubava a alma dela, né? Sei lá, tô fantasiando aqui. Ou alguma coisa de comunicação, assim, né? Nessa dor, nesse trauma. Então, epigeneticamente, hoje a gente sabe que um trauma, ele marca e congela até 7 gerações. Então, se há 7 gerações atrás alguém sofreu um trauma relacionado à imagem, a algo, à exposição, quando eu venho na frente de uma câmera falar, eu congelo, porque eu entro no trauma. E isso me paralisa, isso me limita. Me bloqueia. Cleo, conta pra gente como que os limites surgem na nossa vida, como que a gente vive algumas limitações e muitas vezes nem percebe. Como é que é isso? Eu sou a Cleópatra, sou terapeuta energética de mudanças, e respondendo a sua pergunta, os limites para mim foi algo assim que marcou muito a minha vida, né? Eu vinha num processo de trabalho, de atividade, como muitos, né, acabam mergulhados naquilo que gosta de fazer, mergulhados naquilo que ama, e num dado momento eu não dei mais conta de tanta imposição de regras, de limites, do que eu tenho, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que é certo e o que é errado. E aí essa dualidade do certo, do errado, do que é bom, do que é ruim, e isso foi uma limitação que me levou a um burnout, a um AVC, e onde me trouxe uma consciência após o que tudo aconteceu, que eu tô aqui, tô bem, tô ótima, me trouxe uma consciência da importância da gente olhar pra gente, né? Da gente se conectar com o nosso ser, com a nossa alma, com o que tem de mais maravilhoso. Porque se a gente não faz isso, a gente vai vivendo no piloto automático, né? Do dia a dia, e vai simplesmente a vida passando e acontecendo, e você fazendo apenas e não sendo, né? Então, a partir dessa limitação, literalmente, né? Houve uma limitação real, física, no meu corpo, na minha vida, onde que essa limitação me trouxe a consciência e a percepção de que existem outras formas e várias formas de nós superarmos essas limitações, né? De que a gente pode sim superá-las e evitá-las, que elas cheguem a níveis
né, que muitas pessoas, assim como eu, chegam, né, de sair do ar, de adoecer, de sair do ar. Então, quantos de vocês que estão agora ouvindo, né, esse programa, quantos de vocês já passaram por isso, né? E tem saída, gente, tem muito, é muito lindo, porque quando você começa a entender como funciona o mecanismo, a gente começa a perceber que tem a luz no fundo do túnel. E olha só que interessante, né? Vou fazer um ponto ali com a personalidade, né? Que a Jana comentou do Enneagrama, e essa tua experiência de perceber o limite a partir do momento que sente dor. Né? A gente está vivendo um piloto automático, a gente quer realizar, fazer, realizar, ser produtivo, pá. E aí, como que muitas vezes as pessoas percebem que estão vivendo limitações? Com dores no corpo? O teu corpo te chamando. Opa, peraí, né? E quantas vezes a gente tem a oportunidade de, quando tá sentindo raiva, olhar para essa raiva e falar assim, tá, que raiva, o que você quer me dizer? Né? Medos, né? O Enneagrama fala muito de medos, de motivações, medo fundamental, né? Os nossos desejos vitais, tá, as nossas motivações. E no meio de tudo isso a gente sente um monte de emoções, gente. E olha, tem uma coisa que eu estudo muito, e tem uma grande mentora minha que fala muito isso, que nada é mais importante do que como você se sente. As nossas emoções humanas, elas dizem muito sobre os nossos limites. Então, todas as vezes que a gente sente raiva, vergonha, medo, frustração, angústia, insegurança, medos, né? A gente pode trazê-los para o nosso lado como parceiros, tá? O que você está querendo me dizer? Pra gente parar de brigar com isso, porque quando a gente se nega a olhar para isso de frente, a gente está alimentando e nutrindo dores, limitações, bloqueios e travas, e não se abre. E aí a gente não precisa esperar uma dor no corpo, uma doença, uma situação muito triste na nossa vida pra gente olhar verdadeiramente para isso, né? Mas muitas vezes uma dor no corpo, um sintoma como esse é um grande presente. Porque faz com que a gente pare, observe o que a gente precisa movimentar na nossa vida. O que a gente precisa fazer para transformar. Lindo exemplo da Cleo, né? Porque ela conseguiu perceber que ela podia superar isso e começar uma outra carreira, um outro movimento de vida, levar um propósito diferente para a vida dela. Nós somos... Como humanos, nós temos inúmeras possibilidades. Né? E é interessante você estar falando isso, porque com certeza essas emoções, elas bateram na tua porta várias vezes. Sim, várias vezes. Mas eu não queria olhar. Não vou olhar agora. Então... Aí o corpo chama. O corpo chamou, assim, aos 45 do segundo tempo, né? Então a gente não precisa esperar os 45 do segundo tempo pra gente olhar pra isso, né? Muito legal, mas... Esses contrastes, eles são maravilhosos para o nosso crescimento, né? Porque são esses contrastes que chamam a gente para vida, para olhar a vida de frente. Para o novo, né? Para mudança, sim pra vida, né? Para dizer sim para a vida, exatamente. Sim, eu sigo o meu caminho de outra forma, mas sigo o meu caminho, né? Do jeito que agora funciona para mim. E não o modelo, eventualmente, que eu seguia padrões que teriam que funcionar para o restante, entendeu? Agora eu sigo aquilo que funciona para mim. Então, cada um de nós, quando a gente segue aquilo que nos toca, aquilo que faz sentido para nós, né? Aquilo que nos mostra quem somos de verdade e que nos toca, é esse o caminho. E é essa mudança que permite, né? Que permite que a gente possa ter novos olhares. Sim, existe uma força sistêmica que a gente chama de assentimento, né, que é olhar para a vida e dizer sim do jeito que ela se apresenta, as coisas como são, sem lamentação, né? Isso aconteceu, ok, aconteceu, e a partir de agora o que eu faço com isso? Eu faço o que com isso? E aí eu sigo a vida, eu não paraliso na dor, eu não paraliso no trauma, eu não fico no vitimismo, né? Eu olho para isso como uma grande oportunidade de olhar para a vida por um novo ângulo, e isso é o que nos faz crescer. Essa palavra assentimento é maravilhosa. É maravilhosa, com certeza. Nas mentorias individuais é muito comum
quando as pessoas nunca nos procuram quando tá tudo bem, né? Sempre quando deu uma movimentada, um desconforto. E aí, na primeira sessão, é bem comum que ela traga realmente toda a dor, todo o desafio que está acontecendo naquele momento. E no final, que ela relata tudo, seja profissional, o desafio, ou seja na vida pessoal, eu falo, que gratidão a esse caos que está acontecendo na sua vida. Olha. A pessoa na hora pensa, né, dei dinheiro para a pessoa errada, né? Que é isso? Eu vim aqui, falei tudo que está acontecendo e ela fala que eu tenho que ser grato, mas assim, aquele reboliço, né, aquele caos, o movimento todo fez com que ela estivesse ali, fazendo uma mentoria individual e buscando se autoconhecer, né? E normalmente a questão de limites está muito no não que ela não dá, né? Quando não consegue dar limite aos outros, ela vai paralisar nos próprios limites, né? Então eu gosto muito da fala de que o não que você fica... O sim que você fica dando ao outro o tempo inteiro é o não que você dá pra você, né? Isso faz bastante sentido pra mim. Nossa, isso entra muito nos mecanismos de defesa, né? Das personalidades. Das personalidades, né? Sim. Às vezes eu digo muito sim e muito não. Pra amar, pra ser amado, pra ser admirado, pra que as pessoas gostem de mim, pra não magoar, ou então pra continuar pertencendo àquele grupo, e aí você se esquece. E as doenças, as alergias, as gastrites, amígdalas inflamadas, enxaquecas, elas são somatizações. É o teu corpo gritando pra mudança de rota. Ei, olha pra mim, não tá bacana assim, né? Vamos conversar, vamos rever isso daí, vamos ser felizes de verdade e não ficar seguindo pai, mãe. Vamos caminhar juntos. Isso! Vamos parar de repetir a lição e vamos partir para a próxima lição, com certeza, com certeza. Bom, então a gente já, né, se colocou aqui na mesma página o que são limites e como eles são criados na nossa vida, como eles surgem na nossa vida, como a gente experimenta, né, eles no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, no relacionamento, no trabalho, enfim. Mas, com certeza você está aqui assistindo a gente com uma ansiedade, com uma vontadezinha de saber, tá, tudo bem, eu quero saber como que eu me livro disso, ou como que eu mudo isso, ou como que eu posso sair, né, desse redemoinho que eu estou. Então, vamos lá, gente, como a gente pode, então, aprender a lidar com cada uma dessas situações confortáveis que surgem aí na nossa vida, e às vezes a gente tem dificuldade de olhar, não quer olhar e vai alimentando, e depois aquele negócio fica enorme, e aí sim você cria um grande problema para sua vida, mas esse problema também, por trás, sempre tem um presentinho. Mas a gente vai, então, dar para vocês agora, né? Jana, como que no teu trabalho, nas tuas mentorias, qual é a grande sacada, a grande dica, o grande caminho que você podia deixar aqui pra gente hoje? Bom, não poderia ser diferente. Eu vou dar a dica que serviu na minha vida, né? No grande salto que eu tive quando eu entendi que a chave estava no autoconhecimento. Você consegue listar aí as suas principais forças e os pontos que você precisa desenvolver? Porque ali você já vai encontrar muitas respostas, né? As tuas forças, elas vão te dar uma possibilidade, uma oportunidade de achar saídas criativas, fazer alguns movimentos que você não está enxergando e olhar para os teus pontos cegos, né, para os teus pontos limitantes aí e entender que eles podem ser desenvolvidos, né, que você pode capacitar e transformar isso, vai fazer toda a diferença para você se libertar aí de alguns limites que a sua mente, que você tem se imposto. Esse é meu olhar. Perfeito. Eu vou nessa mesma pegada. Eu acho que o autoconhecimento é o caminho perfeito para isso. Dentro das constelações familiares, a gente fala de olhar para a nossa ancestralidade, de olhar para as nossas raízes, de olhar para a nossa biografia e para a nossa herança transgeracional. Então a gente olha num profundo, da onde pode estar esse nó que te prende, que às vezes nem sempre só a tomada de consciência é o suficiente. Então existem hoje inúmeras ferramentas, inúmeros profissionais que podem te ajudar nesse caminho, de encontrar esse passo,
né? Nem sempre a gente consegue sozinho. Aliás, eu acho que sozinho é muito dolorido, porque quando a gente vai olhar para essa dor, para esse nó, a gente está cutucando a ferida assim, ó, com agulha. Então, a gente não tem coragem de fazer isso sozinho. A gente precisa de suporte, a gente precisa de pessoas que já fizeram esse caminho antes de nós, que já traçaram essa rota de alguma forma e que vão ser bons lanterneiros nessa caminhada, né? E aí eles podem nos indicar como a gente encontrar esse caminho de superar a nossa limitação. Comigo também aconteceu isso, né? Através do autoconhecimento, eu dia após dia estou vencendo limites, porque a gente tem muitas crenças limitantes, a gente carrega muita memória, então a gente vai aos poucos descascando essa cebola, né? E aí a gente vai encontrando o nosso ponto primordial, que é o nosso eu superior, a nossa alma, seja o nome que a gente queira dar para isso, mas o que é de verdade a nossa essência, que não é mais todas as informações que a gente recebeu e que a gente foi educado e que a gente herdou, mas sim o que nós somos mesmo. E aí a gente consegue fazer da nossa vida o que a gente quer, estando conosco mesmo, de verdade. Então, autoconhecimento e busque ajuda. Busque ajuda. Sempre tem alguém aí que pode te acender uma lanterna. Não poderia ser diferente, porque autoajuda... a própria palavra já diz, autoajudar, né? Me conectar, olhar para dentro de mim. E quando a gente tem essas limitações, né? Como você bem colocou e a gente conversou aqui, a gente fica muito presa dentro de nós e a gente acha que a gente não vai dar conta, né? E assim como também aconteceu comigo, foi através quando eu parei de me julgar tanto, de tudo errado, que eu podia fazer melhor, que eu podia ser melhor. Então esse meu auto-julgamento foi, acho que, uma das coisas assim mais incríveis que eu ainda estou trabalhando, porque eu acho que é um processo constante dentro de nós, né? E realmente sozinhos nós temos muito mais... É muito mais pesado, gente, é muito mais... Porque você segue um caminho, daqui a pouco você pode seguir outro e você se perde. Então, quando você tem uma orientação de profissionais capacitados e que tem vários profissionais maravilhosos, aqui inclusive, que você vai buscar aquilo que faz sentido para você. A técnica, o processo... enfim, aquilo que você se conecta, é uma constelação, é um enneagrama, é autoconhecimento, é uma mentoria, é o que barras de access, enfim, o que você deseja liberar em você. Então, o que acontece nesse processo, na verdade, são grandes liberações do passado, como a constelação coloca muito bem, né? E tudo está ligado no passado. Como nós começamos a conversa aqui, né? Que tudo nasce na criança e vai lá atrás e tudo mais. Então, na verdade, é isso, né? Vem lá do passado, de outras gerações e da nossa infância, e que a gente vai se limitando, se parando, se congelando e achando que a gente não vai dar conta e que a gente não é competente e que a gente não consegue. Por quê? Eu preciso isso, preciso aquilo, preciso aquele outro, preciso aquilo. Que a gente sempre precisa fazer algo para estar consciente e para estar... me veio até uma palavra meio, mas de boa com a gente, vai? De boa. Isso que veio agora aqui. A gente tá bem com a gente e poder emanar e com uma onda acústica reverberar em todos aqueles que estão ao nosso lado, né? Todas as nossas famílias, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas com quem interagimos. Então, eu acho que é essa mágica, né? Eu acho que o autoconhecimento e todas essas terapias alternativas e tudo que tem se trazido lindamente para o nosso campo, né? E nós aqui estamos nesse campo da cura, né? Da alma, do espírito, do ser. Eu acho que é isso, gente. É isso. É olhar para dentro de você e bora lá, né? Buscar. Eu amei essa palavra, se liberar. Se liberar. Porque quando a gente se libera... O oposto, né, de limite, né? É totalmente oposto. A gente põe muita expectativa em cima de nós mesmos, né? Muita, porque aí a gente também vê aquela história, né?
O que tem por trás dos nossos medos? A gente tem muito medo. O que tem por trás dos nossos medos? A crença de que eu não vou conseguir viver sem aquilo que eu acho que eu não vou conseguir ter. É impressionante. Sim. Eu preciso de um relacionamento, eu preciso desse trabalho, eu preciso disso. Tudo que tem um preciso gera uma necessidade. Então o medo é uma necessidade anunciada. E aí você começa a acreditar que você precisa tanto daquilo que se você não tiver, você vai morrer. Então, a minha grande dica pra gente finalizar o nosso encontro, né? Que pena, meninas, tá acabando. Olhe para as suas emoções. Observe as suas emoções. Nada é mais importante do que como a gente se sente. Olhe para sua raiva, para sua vergonha, para o seu medo, para sua angústia. O que essas emoções querem me dizer? Existe um desalinhamento quando essas emoções estão te trazendo algum recado. E esse recado quer dizer, você está desalinhada. Você está desalinhada com aquilo que você tem de mais precioso, que é o teu ser. E você acessa o teu ser quando você o quê? Se libera aí desses pontinhos aí que você tá acreditando que não vai conseguir viver sem eles. Gente, na nossa vida, na nossa carreira, nos nossos negócios, né, as nossas convicções limitantes, essas ideias, barreiras, travas que nos fazem chegar até um pontinho, né, fazem a gente chegar apenas num lugar muito pequenininho, elas nos causam a perda de grandes oportunidades enquanto a gente está aí, né, buscando pela nossa realização. Então a gente está buscando se realizar e no meio do caminho a gente está ali perdendo grandes oportunidades por causa dessas convicções limitantes que são, na verdade, ficções mentais que nós percebemos como uma realidade, como uma verdade absoluta. Então o nosso convite é: escolha ver através desses limites, escolha ir além desses limites. Nós todas aqui estamos super ansiosas e felizes em poder te ajudar de alguma forma. Então a gente te vê no próximo episódio. Obrigada por estar aqui com a gente, um grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.